Bom, meus queridos, estamos aqui com o professor Pardal e hoje nós vamos falar que o professor Pardal é especialista em física também, né, professor? Sim, meu querido, sou especialista em física também, a gente faz de tudo um pouco, né? Eu entendo muitas coisas aqui, a gente está aqui para sempre falar, né? Você veja que na outra entrevista a gente estava falando aqui sobre um outro assunto que eu entendo muito bem, né? Professor, sempre com uma novidade, né? O senhor também foi muitas coisas nessa vida, né? Já foi diretor de filme pornô, né? A gente estava falando aqui sobre a família tradicional, né? Estava falando sobre a família tradicional e na outra depois falamos sobre o senhor ter sido diretor de filme pornô e agora o senhor está falando sobre questão de física, né? Sim, meu querido, é isso daí, né? Muitos assuntos que a gente domina, né? Então a gente está aqui para trazer conhecimento para as pessoas, né? Professor, a gente vai falar sobre a doutrina da peidologia, né? Que o senhor é um dos precursores, né? Não o fundador, né? Que, como o senhor disse, né? O fundador da doutrina da peidologia é um rapaz assim bonito, né? Charmoso, né? Um rapaz sensual, né? Com sensualidade. Sim, meu querido, esbanjando sempre isso, esse rapaz, né? Então eu não sou o precursor, né? Mas eu sou um dos que tem promovido bastante essa doutrina nas faculdades, né, que é a doutrina da peidologia. Só que eu queria colocar para o senhor, ao senhor falar sobre a questão da peidologia, né, bandidos que encostam a boca no cu dos outros, eles têm feito muitas ironias assim a respeito do senhor, inclusive, né? Claro que eu sei, sim. Quando eu comecei a promover a doutrina da peidologia um tempo atrás, não praticavam magia negra, encostavam a boca no meu cu, né? Aí depois que eu comecei a fazer as anedotas, né, da peidologia, e está registrada lá no Humor Peidofilia, foi aí que começou, né, essas conspirações, né, das invocações de boca de cus, né? E o que o senhor acha disso, professor? Esses bandidos, né, esses cagalhões estão fazendo bastante ironias a respeito do senhor, né? Sim, é interessante que o indivíduo faça ironia a respeito de você, né? E que ele seja uma ironia humana, né? Já começa pelo fato de ser um cagalhão, né? O indivíduo é um cagalhão, mentiroso, ladrão, né? O indivíduo é um cagalhão para as mulheres, o indivíduo é um cagalhão para ele mesmo, o indivíduo é a suvaqueira em pessoa, o indivíduo é uma piroca humana, o indivíduo é um culhão e ainda tem motivos para sorrir ainda a respeito dos outros, né? É bastante interessante isso, né? É verdade, né, professor? Né? Às vezes o indivíduo não para pensar nisso, né? É interessante, né? Como eu já falei, né? Às vezes no colégio tem sempre um indivíduo que é o mais lixo do colégio. Ele tá sempre curtindo com a cara de um. Tá sempre curtindo. Aí quando você para pra ver quem é essa porra desse indivíduo, aí quando você olha, você vê que o indivíduo é um cagalhão. Não tem uma definição pior do que isso para o indivíduo, né? Ok, professor. Vamos ao assunto, professor, para não perder tempo. Eu acho que um cagalhão soltou algum peido pelo cu em forma de foguete por aí. Ok? Vamos ao assunto, professor. Vamos continuar o assunto. E o que o senhor vai falar, professor? Meu querido, a gente ficou aqui de dar uma explicação científica, né? Dar explicação científica para a questão da combustão de automóveis, né? A gente ficou aqui falar sobre esse assunto, né? Professor, a pergunta é o seguinte: já que automóveis desenvolvem o processo de combustão, né? Através dos combustíveis, por que o ser humano não pode voar, né? Já que o ser humano também possui combustível, né? Pergunta interessante, meu querido, muito interessante essa pergunta, tá? Ok? Por exemplo, esse cagalhão encostou o cu no meu olho. Se esse indivíduo é um cagalhão, por que não deram descarga nele ainda? Né? Se é um cagalhão, é ou não é? É uma pergunta interessante, presta atenção. Meu querido, você tem que primeiro entender a natureza da combustão, tá? A natureza da combustão, tá? E a questão da peidologia, tá? É o seguinte: o processo que se desenvolve durante o momento em que uma pessoa solta um peido, tá? É um processo física pura, tá? Física e química pura nisso daí.
tá? Significa o seguinte, a questão da combustão, tá? A questão da combustão, tá? E a questão valvular, consegue entender? Esse aqui é o processo que produz, tá? E a questão cilindral, tá? A questão cilindral e valvular no processo do peido. Você sabe que o automóvel, quando ele faz as cilindradas, o que acontece? O efeito, o calor, tá? Envolve o processo de calor, combustão e valvulação. O ser humano normal, tá? Não tem tanta valvulação, entendeu? Porque por mais que você solte um peido bombado, entendeu? Precisa dar várias cilindradas, entendeu? Várias cilindradas para poder você conseguir o efeito aéreo, entendeu? É preciso dar várias cilindradas. E esse efeito cilindral, tá, do ser humano é que não possibilita, tá, esse processo, entendeu? Essa é a explicação bem simples, tá? E bastante razoável, entendeu? Puxa, professor, é verdade, é interessante isso daí, né? Sim, é a questão da combustão, porque você veja que são duas situações, a questão do barulho. O pum, aquele barulho, entendeu? Representa o processo de combustão, mas não uma combustão suficiente, entendeu? Porque seria necessário produzir uma fagulha, né? Produzir uma fagulha. E claro que às vezes a gente solta, não sei se você já percebeu, algumas vezes a gente solta até um peido assim que sai assim com um efeito assim, dá a impressão mesmo que saiu algumas fagulhas assim, que nem quando tem um Fórmula 1 andando, você já viu, né? Às vezes ele dá uma acelerada assim, sai umas fagulhas ali por trás assim. Tem alguns peidos que nós soltamos, tá? Que produzem efeitos, produzem determinados efeitos de combustão, mas não chega a esse ponto, tá? E também a questão cilindral, tá? Seria necessário muitas cilindradas, entendeu? E o efeito de compressão, entendeu? Da coisa, entendeu? Então isso daí é justamente a razão, tá? Porque o ser humano não pode voar, tá? Soltando um peido. Puxa, professor, que interessante, né? Bastante interessante, bastante curioso essa situação aqui. Outra coisa que eu queria falar para o senhor, professor, antes de terminar, que é o seguinte. Esses cagalhões, quando o senhor conta uma anedota de humor assim, esses cagalhões que encostam o cu no olho dos outros, eles acham que o senhor é da mesma laia que eles, né? Por você estar contando uma anedota de humor. Sim, eu já falei, né? É que nem dinheiro. Por exemplo, antigamente se falava o seguinte, quando você pega em dinheiro, lava a sua mão, porque tem nego que até limpa a bunda com isso, passa a mão na bunda e pega a mão no dinheiro. É esses cagalhões assim, entendeu? Esses cagalhões que encostam o cu no seu olho, eles seriam esses indivíduos com a mão toda cagada, entendeu? Que manuseia aquilo que é dos outros, entendeu? Então já é uma pessoa muito bonita, sabe? Bonito de toda a vida, né? Ele andou falando isso, que o humor passa na mão até de cagalhão, tá? Ok? E quando você conta uma anedota de humor, o cagalhão acha, como se ele tivesse... É isso aí, é como se você fosse do mesmo lambuzo dele. É verdade, né, professor? Interessante alertar as pessoas a respeito disso, né?